Hello everybody, welcome to another work edited by me, Rick! Desculpa, idioma errado. Enfim, bem-vindos a mais um trabalho. Pois bem, eu tô aqui no início só pra poder introduzir pra vocês o tema do nosso trabalho. A gente tirou micro-ondas e fibra óptica. E o Henrique Soares e o Dal Ponte fizeram todos os textos, enquanto a Maria Clara fez os slides. E agora eu tô aqui editando pra vocês. E a dinâmica desse vídeo vai ser a seguinte: eu vou passar os slides, vou explicar pra vocês rapidinho e vou deixar por um tempo pra vocês lerem, se vocês se interessarem, beleza? Então, partir pros slides. Ei gente, olá de novo. E bem, como vocês podem ver, esse aqui é o nosso slide inicial, micro-ondas e fibra óptica, que é o tema que a gente tirou. Aqui embaixo tem os integrantes do grupo, o slide todo bonitinho, feito pela Maria. Enfim, não vamos perder tempo, né? Vamos pro próximo slide. Primeiro vamos falar de micro-ondas. Micro-ondas, como o nome já diz, são ondas pequenas, e elas estão localizadas entre as ondas de rádio e a radiação infravermelha, no espectro eletromagnético. É basicamente o que está falando aí no slide. Pois bem, aqui nós temos algumas características das micro-ondas. A primeira está falando sobre a frequência e a outra está falando sobre o comprimento de onda. Eu vou deixar aí para vocês darem uma lida. Aqui está falando do uso das micro-ondas no nosso dia a dia, na nossa tecnologia. Enfim, primeiro está falando do próprio forno de micro-ondas, né, conhecido. E depois está falando sobre como a gente pode usar as micro-ondas em comunicações. Elas são usadas em transmissão de rádio, telefonia e redes Wi-Fi. E também são usadas para radares. E aqui está falando dos efeitos das micro-ondas nos alimentos, até porque é isso que o forno de micro-ondas faz. Ele esquenta as micro-ondas presentes nas moléculas de água dos alimentos, como que está falando aqui no slide. E também tem a questão da segurança, que a gente nunca deve colocar no micro-ondas ou tentar aquecer com micro-ondas objetos que possam emitir faíscas. E agora esse slide aqui está falando sobre fibra óptica. Fibra óptica são cabos extremamente finos, mas com quilômetros de extensão. E eles são usados para poder transmitir dados entre os países. Bem, aqui está falando sobre o que são feitas as fibras ópticas comumente. Elas são feitas de sílica, que é um material conhecido como dióxido de silício. Só que elas podem ser feitas com outros materiais, tipo vidros derivados do flúor e entre outros. Está falando aí no slide. Aqui, esse slide está falando das vantagens de se ter fibra ópticas rodando o mundo, né? Eu vou falar para vocês rapidinho. São alta velocidade de transmissão, resistência à interferência eletromagnética, baixa atenuação de sinal, custo-benefício, longa vida útil e eficiência de espaço. Mas, como nem tudo são flores, a gente também tem que citar aqui as desvantagens. E a gente citou 3 aqui principais para vocês verem. A primeira é a fragilidade dos cabos. A segunda é a restrição de aplicação e, por último, é a limitação de distância. Agora vamos falar um pouquinho da velocidade dos cabos de fibra óptica. Quão rápido eles conseguem transmitir informações. Bem, a maioria dos cabos que a gente conhece hoje em dia conseguem transmitir entre 10 a 40 GB por segundo. Só que isso é muito pouco para os dias de hoje. A gente está no século XXI, a gente precisa acelerar as coisas, fazer muita coisa em pouco tempo, então teve algumas aplicações que foram feitas que alguns cabos chegaram até 15,5 terabytes por segundo. Bastante coisa, né? Vamos falar agora dos 2 tipos principais de fibra óptica. Primeiro, começando pela fibra óptica monomodo. Essa aí tem o menor diâmetro entre as duas, entre 8 a 10 micrômetros, só que ela é a mais ideal se você quiser usar a fibra óptica em longas distâncias. E agora a gente tem a total contraparte da fibra óptica monomodo, que é a multimodo. Essa aí já é a mais espessa, ela tem entre 50 e 62,5 micrômetros, e ela permite que a gente transmita vários feixes de luz de uma só vez. No entanto, para contrabalancear, ela é muito mais curta do que a fibra óptica monomodo, então ela não é muito indicada para distâncias longas não. É mais para, sabe, coisas locais. Isso foi tudo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Foi uma ideia diferente, né? E eu espero que tenha sido bem aplicada, que a professora tenha aceitado. Você aceitou, né, professora?